Muito bem, vamos lá. O vídeo aqui vai ser o que torna Kamen Rider Black tão único. Gente, olha, Kamen Rider, Black Kamen Rider, como eu falava na época, gente, era uma das minhas séries favoritas. Eu tinha que assistir Black Kamen Rider. Eu gostava de assistir Jaspion. Eu gostava de assistir Jiraiya. Eu gostava de assistir Changeman, Flashman. Black Kamen Rider pra mim era um dos melhores. Uma das melhores séries japonesas que tinha. E encontrar um vídeo falando de Black Kamen Rider, eu nem sei do que o vídeo se trata, eu não sei se está criticando, não sei se está elogiando, o que está fazendo. Eu só quero assistir, quero ver com vocês. E, gente, eu vou nerdar aqui. Eu vou nerdar aqui, já falo isso. Vamos nessa, vamos assistir. Bora, 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 bora. Eu vou falar só sobre o Black original. Esquece o Air X. Até Kamen porque quem Rider vai ser Black rebutado é RX. esse. Meu Deus, desculpa. Por favor, não feche o vídeo. Kamen Rider Black, ou Black Kamen Rider, como ficou Black Kamen conhecido no Rider. Black Brasil, Kamen foi Rider. a oitava É série da Petro Hopper. franquia Era Kamen Petro Hopper. Rider, lá no ano de Agora, 1987. agora assim, eu fico meio confuso por conta do nome das motos. Eu sei que é como tem o Black Kamen Rider e o Kamen Rider Black RX. Eu lembro que num deles, essa moto se chamava Petro Hopper, e a outra se chamava Road Sector, coisa assim. Eu acho que era isso. Caracoles. Ai, ai, vamos nessa. Acho que ele falou também que ele fez o vídeo por conta que ia sair um remake de Black Kamen Rider. É verdade, saiu um remake. E, nossa, e eu lembro de ter visto a respeito, mas eu não vi o remake. Também porque tinha que ficar caçando em sites, sites da internet. E eu fiquei com preguiça. Enfim. Aqui no Brasil ela passou dublada na Manchete em Sim, a velha. 1991, mas sem entrar Caracoles, em quanto tempo polêmica por atrás. aqui. Vendo pelos meus outros Que vídeos de polêmica, peraí. Ele falou Tokusatsu, aqui, peraí, aqui é a parada. O que são direitos conexos, entenda a lei que suspendeu a exibição de Black Kamen Rider. Teve isso? Teve isso. Lei garante os direitos para aqueles que contribuíram com o êxito vendo pelos das meus obras. outros vídeos de Tokusatsu, acho que ficou claro que eu não tenho muito interesse em falar das séries em específico, É mas bom. Black vai ser a exceção. Essa Ah, que temporada bom. é a Que bom, porque eu não assisti o vídeo do seu canal. É o canal Qualquer Coisa, até. bom, bom saber. Deixa eu colocar aqui, ó. Qualquer coisa. Vou dar o like, tá? Não vou esquecer já não. E falando nisso, falando em likes, gente, dá um like aqui no vídeo, por favor. Por favorzinho. Se inscreve no canal. Estamos chegando a 500 inscritos. Estamos chegando lá. Então, peraí. Agora que eu tô reparando. Esse não é o. Esse é o Isamu Minami mais velho. Ele deve ter feito alguma aparição em outro seriado, porque ele, pô, ele era jovem nesse. Bem, a imagem tem uma melhor qualidade aqui, mas ele era muito mais jovem naquela época. Claro que ele era mais jovem. Que besteira. Continuando. queridinha do brasileiro, então eu precisava Uhum. saber o porquê disso. A minha carteirada como fã de Dois? Tokusatsu é que eu já assisti todas as 20 séries do período Heisei, indo de Kuga até Zio. Então eu acho que Quanto eu tenho Kamen um Rider, pouquinho de maluco? conhecimento para analisar Black de alguma forma. Antes de começar, eu já quero deixar bem claro que não é na intenção de ofender ninguém. A Hum. série do Senhor Black é sim muito boa. Senhor Black. Ah, gente, Senhor Black. Isso era muito maneiro. Isso é muito maneiro, porque, olha só. Porque no Black Kamen Rider tinha o vilão, né, que era o Shadow Moon, só que o nome dele não era Kamen Rider, porque Kamen Rider, na verdade, era um título do herói mascarado que andava de moto. Coisa assim, mais ou menos. Eu acho que mais ou menos essa é a lore desses negócios de Kamen Rider. Porque tinha o primeiro Kamen Rider, o segundo Kamen Rider, o Kamen Rider 1, Kamen Rider V2. Não, um negócio assim, eu não sei. Eu não sei. Quem souber mais de Tokusatsu aí, coloca nos comentários, por favor. Mas enfim. Ai, ai, ai. Enfim, Black Kamen Rider, ele tinha um outro nome, na verdade, que ele era chamado de Black Sun, né? Que era o Sol Negro. Então, em japonês, Sun
né? O som Sun é quando você fala, por exemplo, Lira Sun, né? É Senhor Lira, né? Então, quando o Black Kamen Rider chamava o Shadow Moon de Shadow Moon e o Shadow Moon chamava o Kamen Rider de Senhor Black, é porque ele chamava de Black Sun. Era uma piadinha, basicamente, um trocadilho com Sun de japonês e Sun de sol em inglês. Eu não sei se isso foi uma tradução estranha ou se isso realmente foi assim pensado. De qualquer forma, eu adorei. Amigo nostálgico não tá 100% maluco. Mas será que Black é tudo isso mesmo? Em 50 anos de Kamen Rider, qual a chance da melhor série de todas ser justamente a única que passou no Brasil durante a sua infância? O principal argumento de quem viu na Não, claro que manchete não, é claro que que o não. Black é o melhor em vários sentidos. Como eu nem pensava em nascer na época que o Black passou por aqui, a minha análise pode ser um pouco mais imparcial, sem os óculos da nostalgia. O que Sim, sempre eu lembro muito de nostalgia, assim, quando eu era jovem e assisti isso aqui, eu adorava. Mas eu tentei assistir alguns episódios depois de adulto já. Já tava com sei lá quantos anos. Bom, já tinha se passado mais de, já tinha se passado mais de uma década depois. Não falo mais nada. Enfim, já era mais velho. E realmente, poxa, eu tinha nada a ver. Eu realmente não era tão bom assim e tudo mais. É porque também tinha uma pegada, acho que da época, um estilo deles e tal. Um estilo também da época, tanto nosso quanto do Japão, de fazer seriado. Tem um fator nostálgico, né? falam é algo do tipo a série era isso ou aquilo, dark, com uma história mais adulta, enquanto as de hoje É, são tinha, piores por um motivo ou outro. não, É tinha uma pegada mais brinquedo adulto mesmo. demais, é o visual muito colorido. Então você que cresceu com a manchete e não gosta das séries mais recentes, você vai ter que confiar em mim e ser honesto. Não é que as séries novas sejam ruins, você só não tá afim de assistir elas. De novo, a proposta não é desvalorizar o Black. Pelo contrário, eu quero mostrar que existem outras séries tão boas quanto ou até melhores, e que se aproveitam de ideias muito Sim, verdade. parecidas com o que a gente vê em O Black. E pros e a questão também nesse negócio também de um seriado, as coisas seriam um pouco mais coloridas também. Gente, as coisas mudam, cultura muda, o gosto muda. As pessoas que assistiram Kamen Rider Black na época, elas ficaram mais velhas e gostaram de coisas diferentes também, gostam de outras coisas. Então, eles devem ter pensado, talvez a empresa tenha pensado sim em fazer uma coisa mais colorida para chamar a atenção de um público. E, pô, fazer uma história muito dark, muito macabra, para um público mais infantil, que é justamente o que é isso é voltado para, porque afinal, esses tokusatsus, pelo que eu saiba, eles passavam em horários que as crianças estavam em casa, em dias que estavam em casa, né? Apesar de eu não lembrar da maioria e do horário que passava. Eu acho que era final de semana, coisa assim. Porque acho que porque eu conversava muito com a galera que via alguns tokusatsus originais. O pessoal arrumava, maluco, tokusatsu original em fita. Fita. VHS. Tá entendendo? Os outros, que O assim pessoal era como eu, doido. viram muito mais das séries novas, a gente vai precisar entender o lado dos caras. O Mas dá pra ver Black tem também, sim olha uma só, até a história de fundo diferença do RX. extremamente. Eu tô falando em cima do cara, desculpa. Que pausando direto, né? Se você parar pra ver também, por exemplo, olha ali, o Black tá ali no canto direito. Eu tô até em cima dele, daqui, ó. Tá bem aqui. E o RX, ele já tem uma corzinha diferente, né? Ele já é verde. Verde e preto, né? Enquanto o outro também tem uma corzinha ali com amarelo, vermelho junto, mas é bem singelo, né? Bem singelinho. Só pra ter um destaque no pescoço. Interessante e promissora. Kamen E nos Rider pulsos Black também. conta a história de dois irmãos que foram sequestrados pela seita maligna Gorgon e transformados em ciborgues para que pudessem dominar o mundo como os Esse novos negócio de imperadores ciborgue pra mim, que nunca seculares. fez sentido Nosso algum. protagonista é o Kotaro Minami, ou Isamu E Minami Sam na nossa Minami, era o que eu me dublagem. lembro. Para não dar confusão, eu prefiro chamar de Senhor Black, que apesar de ser um Uhum. erro de tradução da época, é um nome perfeito Era a demais para introdução ser mesmo, olha só. ignorado. O Senhor Black não passou
passou pelo processo completo de ciborguização, então ele ainda manteve as memórias e a identidade dele como um bom ser humano. O irmão dele, o Nobuhiko, infelizmente não teve a mesma sorte. É, E esse na daí sofreu verdade, mesmo, mesmo dentro coitado. do plano da Gorgon, só um deles poderia ser o Não, verdadeiro grande essa rei. transformação pra mim, na minha infância, ela foi aterrorizante, porque ele saiu dali daquela parede na forma de monstro, um inseto, e foi tomando uma forma mais humanoide com o passar ali do tempo. Assim, foi questão de segundos, né, mas Terim, pô, eu fiquei chocado. Era besteira, eu era pequeno, mas eu fiquei chocado. Então por isso, o Black Sun e o Shadow Moon serão grandes rivais. Ou Uhum. seja, o coitado do Black tem que lidar com o trauma de ter deixado o irmão pra trás e fugido sozinho, e mais pra frente ainda vai ter que matar ou morrer nas mãos dele como vilão. É uma premissa simples, mas com potencial. A Ah, com Gorgon é uma certeza, e é organização normal também. maligna na E maior tem muito é pegada de clichê, seitas mas o clichê funciona. conspiratórias que controlam o mundo por baixo dos panos. Então, aos poucos, a gente vai descobrindo que praticamente qualquer cientista ou homem rico na sociedade japonesa tem o rabo preso com eles. E a Gorgon adora usar os filhos desses caras para os experimentos, meio que como um pagamento. Sério, isso aquilo ali foi nojento, maluco. Um monte de gafanhoto e o pessoal ali fumando, tomando champanhe, vinho, normalzão, maluco. Sério, dá não? Eu, hein? Eu saía correndo, fala sério, maluco. Ah, eu, hein? Pela influência que eles dão em troca. Isso é bastante comum dos Riders da era Showa, esses dos anos 70 e 80. Os vilões são organizações, grupos dentro da sociedade, representando ideais perigosos do ponto de vista sociopolítico, e não Hum, necessariamente só um monstro que surge de fora disso tudo. Os é, seres humanos são faz sentido. perigosos o Faz suficiente, sentido. e pelo menos pra mim isso é bem mais interessante. Lá pro final da série até surge uma juventude gorgonista que se chama de Gorgon SS, claramente uma referência aos grupos que surgiram durante o nazismo alemão. Ainda bem que todo Eita fã de ferro. Tokusatsu entende as mensagens políticas dessas séries, né? Então sim, o Caramba. Black tem uma temática um pouco mais pesada e adulta mesmo. O que eu quero levantar aqui é que apesar de parecer uma história muito trágica e pesada para uma série infantil, Kamen Rider Black não foi a única a fazer esse tipo de coisa. A gente tem muitos exemplos antes e depois dele. Se a gente pegar a primeira série da era Heisei, Kamen Rider Kuga, ela também tinha uma atmosfera pesada dessas. Não assisti, não Essencialmente, conheço também. monstros aparecem pela cidade e matam pessoas de maneiras estranhas. Um detetive começa a investigar esses casos porque parece muito o padrão de um serial killer. Os monstros literalmente matam seres humanos para se divertir Tinha e é realmente uma pegada mais adulta mesmo, né. Então, faz sentido. Engraçado, né, realmente, esses seriados eles tinham uma pegada mais adulta, então não era voltado para um público mais infanto-juvenil, né. Acho que era voltado para o pessoal que estava mais ou menos o quê? Acho que na verdade acho que pra mais acho que na verdade tentando pegar mesmo um público infanto-juvenil mesmo, e ao mesmo tempo indo para o pessoal também adulto, né. Interessante, interessante, interessante. Ah, então depois o que que acontece? Eles meio que deram uma guinada pra poder pegar um pessoal mais jovem também? Deve ter, deve ser. competir é o esporte deles. E no geral, as primeiras Esporte? séries da Era Heisei são mais pesadas assim. Agito vai ter um mistério enorme com pessoas que desaparecem e reaparecem sem as memórias. Comum, então? Parece comum esse negócio do pessoal ser raptado, desaparecendo e crimes sendo cometidos, né. Querem minha dicção tá ótima, né. Mas, sério, sabia não, sabia não. Tudo parece parte de um plano e uma briga entre Mas entidades essas que armaduras são talvez sejam Deus maneiras. e o diabo. Ryuki é um Battle Royale que deu poder para literais psicopatas fazerem o que quisessem por puro sadismo. Em teoria, qualquer Kamen Ryuki? Rider pode ser muito dark. Ah! Até a série dos Ah, dançarinos tem uns colegas meus que conversavam sobre Ryuki, eu não assisti muito não. Sério, tinha um negócio desse de dar poder pro pessoal doido, maluco?
Caracoles. Que usam frutas oferece um drama e um desespero enorme, mas Fruta? obviamente não é o tempo todo. Então o problema é que parece Fruta? que os fãs da época da Manchete só lembram dessa Os caras se transformavam com fruta? Fruta, maluco. Sim, agora. parte Fruta. dark da história, sendo que isso mal é metade da série, mas também, né, faz 30 anos. Quantos será que Caraca, realmente 30 reviram anos, maluco, é Black do muito começo ao tempo. fim recentemente? Porque olha, é difícil. Quando eu disse que o Black executa mal essa premissa, ele executa bem mal. Se você quer um guia simples de quais episódios em Black são relevantes, são esses aqui. São Hum, 13 episódios envolvendo diretamente essa história do Senhor Black, o Nobuhiko e pera aí. Só 13 episódios que são realmente relevantes pro negócio. E tem 50 e porrada episódios o seriado inteiro, é isso que tá querendo dizer? Pior que parando pra lembrar, rapaz, tinha um monte de episódio filler mesmo, que não fazia o menor sentido. Era basicamente assim, aparecia o monstro do dia, o Black Kamen Rider chegava, o Sr. Black, e depois meio que acabava e a história continuava. a Gorgon. O resto Verdade. fica naquela pegada de monstro da Aí, quem tá semana, falando? com alguns desses envolvendo flashbacks ou promessas relacionadas à história principal, mas bem Hum. com cara de ser só pra quem tá vendo não esquecer do que vem por aí. E aí vai ter uns episódios com uma Rapaz, premissa isso me lembrou um jogo de Fallout, maluco. Porque você sai do. Você sai lá do. Como é que é? Do bunker, né? Do Vault, lá do Fallout. E aí você vai pro mundo. E aí você. Vai, vamos fazer a história? Não, vamos fazer tudo exceto continuar com a história. Aí depois, em algum momento, você fala: ih, tem que fazer a história para poder prosseguir para alguma coisa e tal. Ou seja, 80% filler, 20% história. Desculpa, mas também tá parecendo um pouco Bleach, tá? Eu tinha que dar uma cutucada em Bleach, eu não sei porquê. isso um pouco mais séria e riscos mais reais, mas vai ter também episódios com as coisas mais bobocas que você puder imaginar. Kamen Rider Black não é só aquela coisa pesada não, nem de Hum. longe, mas não leve esse comentário como uma crítica exclusiva pro Black. Essa é uma Mas coisa que todo Kamen Rider acaba tendo. pode Ter fazer que crítica à preencher um vontade, ano inteiro sinceramente. de programação, o que dá por volta dos 50 episódios que todo Rider acaba tendo, é complicado. Precisa ter filler. É bem óbvio que Uhum. muitas dessas séries são escritas pensando em uns 20 e poucos episódios de história e o resto fica em aberto, talvez até para só vender os brinquedos das séries. O que nos É, leva a tá, é outro verdade, é ponto, a verdade. reclamação de que as séries atuais têm muito brinquedo, enquanto o Black não era assim. Desde séries super Ah, não, Black tinha brinquedo sim, maluco. Gente, Black tinha brinquedo, Kamen Rider Black RX tinha brinquedo. Gente, eu tive uma das motos de Black Kamen Rider, não, Black Kamen Rider não, perdão, de RX, que era uma moto bonitona. Era uma moto que era vermelha, branca, e ela meio que fechava a partezinha em cima. Rapaz, sério, eu nem lembro. Se ele mostrar a moto aí no vídeo, eu vou dizer qual é. Mas eu tive esse brinquedo, mas, sério, eu colocava qualquer outro boneco que eu tinha que não era um Black Kamen Rider para poder pilotar aquela moto. criticadas como Eu tive essa Ghost e sorte na até minha as vida. séries muito elogiadas como Build, os primeiros 15 episódios têm sempre o mesmo problema: a venda do primeiro catálogo de brinquedo. Essas séries no Então tá, Japão né? costumam ser divididas em 4 quartos, em que Hum. novas linhas de brinquedo precisam ser vendidas. E por isso, 90% dos Riders da era Heisei conseguiam uma forma intermediária lá por volta do episódio 13 ou 14. Faz Depois eles davam sentido, uma faz sentido. evoluída lá. E, verdade. E uma das coisas também que eu tinha visto na internet, na época, né? Na época que o YouTube era mato, tinha um pessoal que colocava o cinto do Kamen Rider Black. O pessoal tinha o cinto, maluco.
Eu nunca conheci ninguém que tivesse um cinto, mas o cinto brilhava e tal. Acho que hoje em dia deve vender aí, deve vender cinto aí dos outros Kamen Rider, fazer esses negocinho aí pra falar, colocar no bolso, fazer o cinturão, e o caramba 4 e tal. Mas deve ter. Pelo 30 e Mas o pessoal vende tantos, e a brinquedo que é uma forma beleza. final aparecia pelos 40. E, cara, Sério, é que roda é hilário essa, como maluco? Kamen Rider Black fez exatamente isso. Desculpa, mas eu não gosto desse design não, maluco. Gente, é gosto meu, é opinião minha, mas eu não gosto desse design com pneu no ombro, não. Enfim. Episódios 12 ao 15, Kamen Rider Black sofreu uma mudança súbita. De Hum. repente, ele começou a ganhar uma moto nova, golpes novos, habilidades novas. Ele só não ganha um acessório físico, mas o propósito é exatamente o mesmo Ah, das é o séries Kingstone, atuais: Kingstone, vender um isso. boneco. No episódio 12, Kingstone é pedra do rei. Eu lembrei disso agora, maluco. Eu não sei porque eu não sei porque eu tive que parar pra falar isso, maluco. Agora que eu toquei, porque eu me lembrei do nome, Kingstone, eu não sabia. Depois agora eu pensei, eu peraí, em inglês é pedra do rei. E faz sentido porque são 2 reis. O rei do sol e o rei da lua. Peraí, como é que eu só fui perceber isso depois de sei lá quantos anos, maluco? Ah, o para. Black conhece um amigo Para. do pai dele, que tá tentando fugir da Gorgon para que eles não sequestrem o filho dele também. O cara inventou uma moto ultra poderosa que poderia ajudar ele a lutar contra a Gorgon. É essa moto. Ah, então ela não era do RX, ela é do Black mesmo. Era essa moto que eu tinha. Não, eu não tinha a moto, eu tinha um brinquedo dessa moto. É essa aí. Achei ela bonitona, maluco. Mas no final das contas, só o Kamen Rider pode usar ela. Compre já! Isso, ela fechava em cima, exatamente, fechava em cima. E o brinquedo também fechava, maluco. Era muito legal, era muito No legal. episódio 13 tem É uma besteira, mas montagem eu super adorava. dramática com flashbacks das lutas anteriores dele. O Sr. Black literalmente começa a estudar e treinar para lutar melhor e acaba desenvolvendo novos golpes para derrotar a Gorgon. Agora, qual é a diferença disso pro arco do Hazard Trigger em Build, por exemplo? A Eu não conheço diferença o é que build. hoje em É dia tudo build? acaba se traduzindo em acessórios e formas alternativas. Mas do ponto de vista da história, o Ryder precisou desenvolver uma habilidade nova, então ele foi treinar e estudar para isso. E aí, daquele Hum. ponto em diante, ele Ah, usa esses novos poderes na série, como por exemplo, brilhar os olhos para analisar o inimigo. Eu aposto que o boneco do Black lançado no começo da série não tinha luzinha para piscar o olho, já que ele bem próprio não possível que fazia não. isso. Então tá Sério, aí, que coisa mais um horrorosa, boneco o para bicho comprar. escondeu a E eu cabeça. repito pela 10ª vez. Isso não é um argumento para ofender o Kamen Rider Black. Eu não tô querendo diminuir a grandiosidade da série. Eu só quero te mostrar como o Rider Black não é Punch! esse floquinho de neve diferentão. Não porque ele é ruim, mas é para Rider você entender Kick! que dá sim para gostar das séries mais novas. Mas não, mas aqui era diferente, né? Eu lembro dos nomes assim que ele falava em japonês, mas na verdade era golpe inseto e chute louva-a-Deus, não era isso? Era isso, era isso, era isso. De onde veio o Rider Kick? De onde veio o Rider Kick? Eu lembro de Rider Kick. Enfim, Novas, depois eu vejo isso. especialmente porque as séries antes deles fizeram também. O primeiríssimo Kamen Rider, em 1971, fez Caraca, olha a exatamente a roupa mesma dessa coisa no época, episódio maluco. 14. Tudo bem que era a introdução de um ator novo, porque o original teve problemas e precisou se afastar das gravações, mas Hum? o visual do novo Rider substituto é ligeiramente diferente. Pô, Já era um outro ligeiramente, tá boneco para comprar. parecidíssimo. Então, ok, já derrubamos as duas principais críticas que os fãs mais chatinhos do Black costumam fazer contra as séries novas. Essa Coitado, coisa sério. de Tá falar que lutando só o Black tinha uma contra história fan mais hater, maluco. séria, quando na verdade nem é tão séria assim o tempo todo, e o Hum. negócio de que o Black não ficava tentando vender brinquedo. Beleza, não tem um Não, tentava monte de vender assim. colecionável, mas ele te empurra brinquedo sim. E Uhum, claro, tem uma uhum. diferença, mas essa diferença é fruto simplesmente da época em que o Black passou. Então vamos falar disso, do famoso "no meu tempo era tudo melhor".
As séries da era Heisei. Gente, eu tenho que reconhecer uma coisa, esse negócio que na minha época as coisas eram assim, ah, fala sério maluco, ah, fala sério. Tu não é na tua época não era melhor nem aqui nem em lugar nenhum. Eu, hein, não era bom nada, não era melhor, eu, hein. Na verdade podia ter sido até pior maluco, eu aí tu fica pensando com nostalgia. Fala sério. Eu falo isso pra mim mesmo, gente, falo sério, falando isso pra mim. Eu penso assim, pô, que nostalgia. Falando a verdade, até esse o Black Kamen Rider, né, mesmo, pô, uma nostalgia danada, danada, danada. Tem um espaço no meu coração enorme. Mas depois, gente, se eu for assistir Black Kamen Rider de novo, se eu pegar pra assistir, se eu me derem uma cópia de Black Kamen Rider pra assistir, eu vou criticar a rodo. É sério. Eu tinha até visto na casa de um amigo meu, acho que foi DVD, que ele tinha conseguido um DVD com alguns primeiros 5 episódios, coisa assim. Acho que era um negócio desse jeito. Gente, eu fui assistir aquilo, eu falei, depois do primeiro episódio, o segundo episódio estava ruim, mas acho que nem, não, acho que nem era o segundo, mas eu acho que mais pra frente mesmo tá ficando ruinzinho, devia ser mais por conta dos filler mesmo. E eu queria ver história, maluco, eu queria ver o negócio desenrolando. Pô, tem que esperar 50 episódios pra poder ver o negócio desenrolar? Fala sério. E, Ah, especialmente de 2010 pra cá, mudaram muito se a gente for comparar com as séries dos anos 70 e 80. Mas o mundo mudou. O que sim, sim, funcionava sim, e era sim. permitido naquela época, hoje não rola mais. Uhum. Black é uma ótima série, mas é uma série que envelheceu. Tanto que tá vindo um reboot aí pra tentar reaproveitar o conceito. O Uhum. Shadow Moon só nasceu de Acho que verdade no esse episódio reboot já foi, né? 35. Então até chegar lá a série enrolou bastante. Hum. Mas ainda assim tem os ótimos episódios no meio disso. E a aparência, seria, mas a aparência dele era muito maneira, maluco, muito maneira, olha isso. Olha aí. Shadow Moon. Eu adorava o nome, a aparência dele. Pra mim, ele tem uma das melhores aparências de Kamen Rider que tem. Eu adorei ver como todos os monstros da semana, por mais repetitivo que fosse, eram tentativas diferentes da Gorgon de matar o Senhor Black. O Ah, eles primeiro tentavam, monstro né? tomou uma surra violenta do Black, então o segundo já é uma tentativa de injetar um soro que deixaria ele com medo de lutar. Não deu certo porque o senso de justiça do Black é forte demais. Então, em seguida, eles tentam fazer lavagem cerebral no povo de uma vila, porque o Black não vai bater em gente inocente, né? Mas aí não dá Faz certo. Então sentido. a Gorgon tenta criar mutantes melhores usando jovens mais inteligentes e atléticos, e por aí vai. Eles É, realmente têm um plano de ação como sociedade maligna. Só que ver faz isso por sentido. 30 episódios cansa. Mas Ah, aí talvez sei, até sei, sei. seja minha Porque, culpa na real. não, eu até entendo, eu até entendo. Depois vou esperar ele explicar também, mas eu acho que a coisa fica meio repetitiva. Talvez se o seriado fosse uns 13 episódios, ou pelo menos uns 15, no máximo 20, coisa assim. Eu acho que talvez fosse menos maçante. Eu entendo o que ele quer dizer. Eu entendo. Porque eu maratonei a série inteira de uma vez. Na era Então, Heisei isso não acontece, já que geralmente a série é dividida em 2 ou 3 arcos capelinho no menores capacete. dentro dela, se conectando com a ideia inicial, mas sem repetir a formulinha o tempo todo, o que Hum, acaba dando um ritmo mais leve pra ver. Não dá pra cobrar de séries atuais os mesmos valores dos anos 80, especialmente o que já não é mais socialmente aceito. Vou pegar, tá, é por verdade, tem que exemplo, o concordar. ideal da figura masculina que eu vejo ser comentado. Muitas das críticas às séries atuais são sobre como os protagonistas se vestem, como eles têm um corte de cabelo diferente, como eles são bonitinhos demais. Mas aí também é o seguinte, pô, bonitinho demais. Gente, é ator, maluco. Poxa, não tem como ser bonitinho demais. Tá falando de atores, o pessoal que trabalha com imagem, pessoal talentoso. Isso é normal, pô. Olha só. Tem os galãs japoneses, não tem galã brasileiro, não tem galã estadunidense, não tem galã francês, não tem galã, sei lá, australiano, indiano e por aí vai. Pô, aí vai dizer que os caras são bonitinhos demais? Pô, é o estilo que eles estão querendo chamar a galera, pô, normal. Aí não. É crítica boba. Crítica boba.
Meu amigo, isso é pura questão de perspectiva. Uhum. Falavam exatamente a mesma coisa dos atores na época. Pega o outro queridinho do povo brasileiro, o Jaspion. Olha pra Né? essa É. camisa estampada, essa calça Não, olha, o Jasper não tinha estilo nenhum, maluco. Não tinha estilo algum. Era uma camisa feia, datada. Pô, mas também Jaspion é antigo. Jaspion é antigo pra caramba, maluco. Muito antigo. Então ser datado, maluco. colada, esse penteado que era moda na época. Uhum, Você sim, que era sim. jovem junto com ele não achava estranho. Do Não, eu mesmo jeito que achava. o Eu jovem era de jovem e hoje não achava. acha estranho os heróis de hoje. Mas Isso não era inclusive é estilo parte também. da temática de Sinceramente, Kamen eu achava Rider. estranho, mas achava legal. Eu não me importava. Eu achava estranho, mas não me importava. É. Não, eu não tinha que me importar com o estilo do cabelo do personagem, eu não tinha que me importar com a roupa do personagem, porque isso fazia parte também. Ah, que coisa. Eu achava feio. Mas, pô, a minha roupa podia também ser feia. Meu cabelo podia ser feio também. Então, mas era um estilo, era o que dava personalidade ao personagem, personalidade também, até o ator também. Pô, era muito maneiro. Eu achava, W, o eu acho Shotaro maneiro querendo isso. ser um homem hard-boiled, como o chefe dele era um homem Hard boil? masculino que viveu nessa época. E em contrapartida, Que a é gente hard tem o boil? Philip como parceiro dele, um cara que usa uma presilha no cabelo, que tem um figurino jovem e colorido. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. É estilo Inclusive, de novo, não fica tem aí nada a a ver. recomendação, já que junto do reboot do Black vai sair o anime do W. O W que inclusive Anime? derrotou Shadow Moon na primeira vez em que ele apareceu, antes da própria série estrear. E aí, nessa chateação, eu tô junto dos fãs do Black. Que sacanagem com o Shadow Moon, hein? Ou seja, assista Kamen Tadinho Rider Black. do Seja Shadow Moon, você alguém maluco. que Eu, já hein? viu na época da Foi vencido como se fosse o monstro do dia. Ah, não, 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 não. Aí é desrespeito com os clássicos. Chat ou alguém que ainda não viu por conta dessa rixa que a Tokunet tem. Kamen Rider Black Tokunet? vai ser uma série única se ela for a única série que você viu. E de novo, eu falo isso não pra diminuir a série, mas pra te incentivar a assistir as outras que eu sei que você Caraca, pode só 19 gostar. anos. Era um Você jovem pra caramba, gostava por maluco. causa da rivalidade entre o Black e o Shadow Moon. Então vai assistir Faz e ver a rivalidade entre o Takumi e o Kusaka. Vê o Kamen Gai Rider que tem o faz? Kouta É e o isso? Kaito. Ou então você preferia aquele clima pesado da história principal. Vai ver Kuga, Agito, Kabuto. Ou então gosta da Onde é que tem conspiração assistir e isso? das Não, não tem onde organizações assistir isso, não. envolvendo essa Fácil? coisa meio sociopolítica? Pra isso tem Blade, W, Build. Você gosta de como o Black ama a moto dele e interage com ela. Por mais bobinho que seja ver a Eu tô Battle ouvindo a Hopper abertura no fundo. respondendo. Então vê X-Aid, a relação mais bonita entre X-Aid? Ryder e moto que tem. E a morte dessa moto é muito mais trágica do que a morte da Battle Hopper. Não, beleza, isso aí A é moto piada falece? interna e agora você vai ter que ver X-Aid pra Ah, entender. Kamen Rider Black. não, não, a moto do Black Kamen Rider eu lembro que falecia, mas não. Ah, nada. Gente, olha só, nada se compara ao falecimento do Going Mary, não adianta. Nada se compara. Tem sim elementos únicos muito bem trabalhados, mas todo Kamen Rider vai ter. O que varia é se é o elemento que te interessa ou não. E é por isso que é legal ter tanta série, porque cada uma vai Peraí, como é que trazer eles uma fizeram ele proposta boiar, nova maluco? sem abandonar Deve o ter, espírito de deve Kamen ter usado Rider. algum manequim pra poder boiar, porque assim, a pessoa não consegue. Ai, não. A pessoa não consegue boiar com aquela roupa, não, maluco. Acreditam que não. Ai, ai, ai. Serinho, eu adorei. Eu adorei. Serinho, foi uma ótima explicação. Me deu nostalgia. Eu nerdei horrores. Ah, me lembrou muito a infância, serinho. Adorei as críticas, adorei também. Serinho, deu várias indicações também de outros Kamen Rider Tokusatsu pra assistir. E aí, sinceramente, um monte que eu não conheço, maluco. Eu conheço muito pouco de Kamen Rider, eu tenho que reconhecer. Eu conheço muito pouquinho de Kamen Rider. Mas enfim, bom, gente, muito obrigado por assistir até aqui, o vídeo até aqui, né? Serinho, eu não tenho mais condição de falar. Ai, ai, ai. Se inscreve, dá o like no vídeo lá do qualquer coisa.
O pessoal tem os nomes de canal mais maneiro que tem. Sério, hein? Gente, muito obrigado. Eu vou nessa. Fui!